plenário aprova projeto que obriga o governo a enviar todos os anos ao Congresso um plano de revisão de gastos. A alta taxa de juros é tema de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos. E participantes de audiência na Comissão de Educação destacam preocupação com o futuro da formação de professores da educação básica. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Entre os projetos aprovados hoje em plenário estão o que responsabiliza sócios que se utilizarem da empresa para cometerem fraudes e a proposta que obriga o governo a enviar todo ano ao Congresso o plano de revisão de gastos. Os senadores também aprovaram um projeto que regulamenta o Sistema Nacional de Emprego, o SINE, e a proposta que destina 30% da receita de multas de trânsito ao SUS. Projeto de lei que prevê construção de hidrovia e transposição das águas do rio Tocantins para o rio São Francisco foi tema de debate na segunda audiência pública da Comissão de Infraestrutura. Iniciadas em 2005, as obras da transposição do Rio São Francisco visam levar a água até o semiárido nordestino, através de 2 canais de distribuição, resolvendo de uma vez por todas o problema da seca nos estados da região. Mas com as chuvas ano após ano abaixo do normal, o volume do rio caiu. O projeto de lei propõe como alternativa a transposição das águas do rio Tocantins via Rio Preto até o leito do São Francisco. Além de aumentar a vazão, as 2 bacias hidrográficas do Norte e do Nordeste seriam interligadas, inclusive para a navegação. Fomos pegos de surpresa e ficamos um pouco ou muito preocupados por conta de que nos últimos 5 anos o nosso rio Tocantins e o rio Araguaia têm sofrido uma queda enorme na precipitação pluviométrica. Os convidados da audiência pública criticaram vários pontos do projeto: a viabilidade, a falta de estudos básicos consistentes e o impacto financeiro para um país em crise. Investir recurso, talvez, na recuperação, na revitalização do São Francisco, nas suas matas ciliares, nas suas margens, enfim, talvez traga uma resposta mais rápida, se não tão rápida, mas pelo menos com um custo bem menor e com vantagens ambientais bastante grandes. Diante da unanimidade quanto aos riscos e imprecisões da proposta, a senadora Cátia Abreu resolveu cancelar uma 3ª audiência prevista para a instrução do projeto antes da apresentação do relatório. Eles estão apresentando uma obra para tirar a água, abrir uma hidrovia de 5 bilhões de reais e que vão levar 5 anos nunca na vida. Se fosse uma grande obra, mesmo cara, mesmo de um período longo, mas que fosse alterar a vida do país, que fosse de fato mexer na economia, gerar emprego e renda, mas eu vejo outras obras de infraestrutura muito mais importantes, muito mais urgentes do que a criação de uma hidrovia do nada. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu em audiência pública mais uma vez o tema da alta taxa de juros. O presidente da Federação Brasileira de Bancos apontou vários fatores, entre eles a inadimplência. Mas outros participantes e alguns senadores mostraram que a inadimplência está em queda. Spread bancário é a diferença entre o que o banco paga para captar recursos e quanto ele cobra para conceder empréstimos. Essa diferença tem aumentado mesmo com a queda na taxa básica de juros, a taxa Selic. É ela que é considerada na hora de estabelecer o custo do crédito na economia. O spread bancário no Brasil é um dos maiores do mundo. Essa é a segunda audiência pública para tratar desse assunto. O presidente da Febraban justificou a dificuldade de redução dos spreads bancários por causa dos altos custos com a inadimplência e também com causas trabalhistas. O que aconteceria quando uma fintech de crédito tiver que recuperar na justiça um empréstimo não pago?
ela vai enfrentar os mesmos problemas que os bancos enfrentam hoje e que elevam o custo da inadimplência. Não é só a inadimplência, é o custo da inadimplência. Vai enfrentar o viés anticredor, vai ter uma demora de 4 anos em média, ao invés de 1,8 anos, que é a mediana desses países. E as provisões que os bancos no Brasil têm que fazer para passivos trabalhistas, cíveis e fiscais, que são mostradas aí nesse gráfico, são 24 vezes maiores do que a média desses países. Nós estamos aqui para discutir por que os spreads não caíram no nível que se deseja, já que tivemos aí algumas mudanças extraordinariamente importantes. Por exemplo, além da redução da taxa de juros básica, nós temos um recuo da inadimplência, quer dizer, o momento mais difícil, mais agudo da inadimplência, nós já estamos vencendo. Para o representante da Nubank, uma empresa de tecnologia que oferece serviços financeiros e uma das principais fintechs brasileiras, o setor opera como competidor e cliente dos bancos e, por isso, já encontrou dificuldades para a contratação de serviços. Recentemente, teve uma cobertura em algumas matérias de uma representação que o Nubank fez ao CAD relacionada a práticas anticompetitivas, condutas anticompetitivas tomadas por alguns bancos com os quais o Nubank tentou contratar alguns desses serviços que eu mencionei aqui, serviços de débito automático, serviço de emissão de boletos, até mesmo a questão da transferência bancária. Para o economista Vinícius Carrasco, o problema está na grande concentração do sistema bancário. Segundo ele, os 4 principais bancos do país detêm 78% das operações de crédito e 76% dos depósitos bancários. Com a queda da taxa básica e o recuo na inadimplência, as taxas ao consumidor deveriam ter caído 14 pontos percentuais a mais do que caíram. Então, parece haver alguma evidência de que o repasse não é tão intenso quanto a gente esperaria havendo competição. Qual o papel da concentração nisso? Eu tenho aqui dados de concentração bancária no mundo, ativos dos 5 maiores bancos sobre ativo da indústria ao redor do mundo. A gente vê um aumento da concentração no Brasil em 2008 e 2009, associado a uma fusão, e estamos em níveis bastante altos, talvez comparáveis com os maiores índices de concentração no mundo. Uma das medidas defendidas por todos os participantes foi a aprovação do cadastro positivo. O projeto já foi aprovado pelo Senado e está em análise na Câmara. Pelo texto, os bons pagadores seriam incluídos obrigatoriamente no cadastro e, com isso, poderiam obter melhores condições de empréstimo. A preocupação com o futuro da formação de professores da educação básica foi o foco da audiência pública na Comissão de Educação na manhã desta terça-feira. Mudanças trazidas pelo governo no PARFOR, programa criado em 2009 para garantir a formação adequada a milhares de professores da educação básica, preocupam quem atua na área. Especialistas falam em descontinuidade do programa. Nós temos ainda 15% dos professores de educação básica que não têm ainda o diploma de ensino superior. Descontinuidade neste programa de formação. Poderíamos dizer, mas as turmas, está garantido o financiamento para as turmas em funcionamento. Isso, certamente, é o mínimo que se poderia garantir. Participantes do debate mostram que, embora o programa já tenha feito muito por milhares de profissionais, atuando em mais de 600 municípios de todos os estados, é grande ainda o número de professores que precisam da formação adequada para a área em que estão trabalhando. Há um percentual significativo de professores que não têm a formação adequada, que há um número significativo de professores que estão atuando hoje e que estão na iminência de se aposentar ou muito próximo disso. Não há atração para a formação no número necessário de professores para dar conta das metas do Plano Nacional de Educação. O diretor de formação de professores da educação básica contestou que o PARFOR não vai continuar e apresentou o que tem sido feito e o que está previsto para os próximos meses.
Temos 104 milhões previstos para o programa, o que faz com que nós tenhamos a manutenção das turmas em andamento, e do excedente lançaremos sim editais. Nós queremos ocupar 100% da capacidade orçamentária. Nós vamos manter rigorosamente o PAR-FOR, da forma que está, apenas desburocratizando algumas situações. Essa portaria sai em maio de 2018, o edital sai em 18 de 2018, já com início de atividades em setembro. Lembrando, recomposições, porque em nenhum momento parou. E daqui a pouco você vai conhecer como atuam as instituições filantrópicas no Brasil. A isenção fiscal pode chegar a 10 bilhões de reais, mas o retorno em saúde, educação e assistência é algo expressivo. Os números foram apresentados na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A filantropia é o tema do programa Em Discussão. Olá! O que você sabe sobre as entidades filantrópicas? Elas ajudam muita gente, é isso mesmo, é a contrapartida pelos benefícios fiscais que o governo oferece. E os números do setor impressionam. Nós estamos falando em torno de praticamente quase aproximadamente 1.000 municípios, onde a única unidade hospitalar é um hospital filantrópico. Por isso a necessidade urgente do setor, seja filantrópico, seja do setor público, a qualidade da gestão. Quando nós começamos a discutir sobre o aspecto de benefícios tributários, nós temos que pensar na sustentabilidade do regime da Previdência. As filantrópicas, ao invés de serem atacadas, elas deveriam receber mais recursos, mais incentivos. É isso. Vamos falar dessa corrente do bem, mas também vamos falar de responsabilidades, gestão, transparência. São as filantrópicas atuando em todo o Brasil. E é daqui a pouco, no Em Discussão. O programa Em Discussão começa logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. A seguir, o programa Argumento com o senador Eduardo Braga. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.